Pronto, agora estou na posição certa. Vou aguardar o pessoal entrar. Agora é 8 horas, deve ser 1 minuto ou 2 minutos. Eu estava lendo o Evangelho e acabei esquecendo do horário. 8:02. Vou aguardar só mais um minutinho para que as pessoas possam começar a entrar. Já deixe o seu copinho de água, sua garrafinha de água, para que a água possa ser fluidificada. Bom, as pessoas já estão chegando. Só mais um minutinho para que as pessoas entrem e a gente começa, tá bom? É importante que vocês compartilhem esse vídeo e também curtam para que a gente possa atingir o maior número de pessoas, né? De repente a mensagem do Evangelho da noite de hoje seja o que alguém esteja necessitando quando abrir esse vídeo. Bom, então vamos começar. Já é 8 horas e 3 minutos. Vamos iniciar então o nosso trabalho de assistência espiritual. E eu peço a todas as pessoas que já preparem suas mentes e seus corações para que a gente possa fazer a prece. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a toda a equipe do plano espiritual que nos assiste neste momento, pedindo a Deus, nosso Pai, que permita que os bons espíritos possam trazer até os nossos lares a sua luz que purifica, o seu amor que nos une e o conforto para as nossas almas tão apreensivas nesses dias de tormentos. Que nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações para estarmos receptivos a todas as benesses que serão enviadas do alto para nós nessa noite. Que nós possamos, com esses benefícios, reorganizar a nossa vida, reestruturar os nossos sentimentos e fortalecermos a nossa fé para darmos continuidade no nosso projeto evolutivo. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe nessa noite, para que possamos ser merecedores dessas dádivas. Que assim seja. Bom, nós somos a Coligação Espírita Progressista. Meu nome é Reinaldo. Eu sou diretor de comunicação e doutrina da Coligação Espírita. Devido ao Covid-19, nós estamos transmitindo agora nossos trabalhos pela internet, a fim de não deixarmos desamparados as pessoas que nos procuravam todas as semanas. E também é uma oportunidade dos trabalhadores da casa se reunirem e doarem, continuarem doando, né, as suas vibrações de amor, em benefício de todas as pessoas que nos acompanham à distância e de todas as pessoas que irão receber os passes também. O fato de estarmos em quarentena não significa férias para os trabalhadores. Os trabalhadores continuam ligados conosco, vibrando conosco e doando os seus melhores sentimentos, a fim de que todas as pessoas que nós objetivamos atender recebam esses recursos de forma adequada. Infelizmente, os nossos cursos presenciais estão todos cancelados, né, por tempo indefinido, até que se resolva essa questão do vírus. Todos os trabalhos continuam sendo feitos pela internet no horário normal, né? Então no horário que seria presencial, também é o horário que nós iremos transmitir. Pedimos às pessoas que coloquem uma garrafa com água e que durante o Evangelho já comecem a fazer as suas preces, abrindo as suas mentes e os seus corações para receber as dádivas de Deus, né? Então vamos iniciar a nossa preleção. E eu abri o Evangelho segundo o Espiritismo e caiu a parábola da semente. É uma parábola que eu gosto muito e que ela tem um leque de interpretações e sempre cada uma dessas interpretações vem de encontro às necessidades do nosso coração naquele momento. Então vamos ver qual será a inspiração que a espiritualidade me dará hoje, a fim de poder comentar essa parábola. Eu vou lê-la na íntegra e depois a gente comenta. A parábola da semente. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas, através de parábolas,
falando-lhes dessa forma. É interessante notar que Jesus, desde aquela época, ele já era muito conhecido. Então, todos os lugares que ele ia, havia uma multidão muito grande de pessoas que andavam atrás dele, buscando o seu conhecimento, buscando os seus milagres, né, as curas que ele poderia propor. Então, era necessário que ele estivesse sempre num ambiente mais alto, num local mais afastado, para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, né? Então, neste caso, nesse dia, ele estava num barco na praia, enquanto as pessoas estavam em volta. E ele disse a seguinte parábola: O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-as. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas, erguendo-se em seguida, o sol queimou-a, e como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, e outros 60 e outros 30. Que ouçam quem tiver ouvidos para ouvir. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra, que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele, e fica apenas por um tempo. Quando se sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda-se para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes desse tempo e as ilusões da riqueza, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Então, a própria parábola ela já dá uma significação no final do que Jesus quis dizer, né? Naturalmente, a gente pode abranger essa significação baseado em algumas questões da atualidade da gente, né? Mas eu vou pegar essa que está aqui mesmo, né? Na parábola do bom semeador, ele fala o seguinte, que o bom semeador, né, um bom semeador de verdade, ele tem que primeiro preparar o solo. Então, os semeadores negligentes são aqueles que simplesmente pegam as sementes e saem jogando de qualquer forma. Nós, espíritas, nós somos semeadores de Jesus. É o nosso papel, primeiro, preparar o terreno. Então, nós temos que ter a sensibilidade de quando nós formos passar a palavra de Jesus, ensinar alguém, ou até mesmo vivenciar esse aprendizado evangélico no nosso dia a dia, que nós tenhamos um pouco de psicologia. Porque algumas pessoas são como o terreno pedregoso, né? Ouve aquilo que você fala, acha tudo muito lindo, maravilhoso, e você acha que essa pessoa vai para frente e ela logo perde o fôlego, né? E retorna à sua situação antiga, né? Temos aquela outra pessoa que recebe a palavra que é equivalente àquele terreno espinhoso. Então, muitos de nós, trabalhadores da Casa Espírita, e às vezes estamos aqui há muitos e muitos anos já no Espiritismo, passando por várias situações e conseguimos, com a ajuda da espiritualidade, resolver várias questões particulares da nossa vida. Porque a espiritualidade realmente ajuda. Mas existe um ditado popular que diz que todo homem tem seu dia. Isso quer dizer o seguinte, que vai chegar um momento na sua vida onde você vai precisar muito e você vai estar sozinho, não vai ter ninguém, não vai ter amigos, não vai ter pai, não vai ter mãe, vai ser só você e Deus. E este será exatamente o momento da sua aprovação. Até Jesus passou por isso, né? Quando ele foi crucificado, todos os discípulos o abandonaram, porque aquele era o momento dele, era o momento que estava ele e Deus. E todos nós teremos que passar por isso. Quando nós passamos anos estudando, fazendo o nosso processo de reforma íntima e praticando o bem, isso é só um exercício para o grande dia da nossa vida.
Todos nós reencarnamos com um propósito aqui, né? E se estamos reencarnando é porque nós temos alguma coisa a resolver ainda no nosso espírito, no nosso íntimo. E uma hora essa coisa vai se manifestar. E vai ser o grande dia da sua vida. E nesse dia vai ser só você e Deus. E essas pessoas que são esses terrenos espinhosos, são essas pessoas que elas recebem a boa semente, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, e enquanto está tudo bem e maravilhoso, está ótimo, né? Não tem nenhum problema. Eu continuo com a minha fé, dou graças a Deus, glória, glória e aleluia. Mas quando chega esse momento da provação, né, que é o dia do homem, é o seu dia, elas começam a questionar: será que Deus realmente existe? Existe realmente amigos espirituais? Se existe, por que não me socorrem? Por que ninguém vem me dar uma resposta para esse meu problema? Né? Aí você realmente vai perceber o quanto você realmente tem fé, o quanto você realmente acredita em tudo isso que você aprendeu durante anos no Espiritismo ou na Igreja Católica, seja lá onde for. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos esse terreno espinhoso. O fato de sermos pessoas boas, de estarmos praticando a caridade, de irmos no centro 2, 3 vezes por semana, de darmos passe, ajudarmos na cesta básica, colaborarmos com a manutenção da casa, isso não nos isenta de colhermos os frutos dos nossos plantios. E quando chegar esse momento, ninguém vai poder fazer nada por você a não ser você mesmo. Mas em compensação, todo subsídio que você precisou para passar por este momento te foi dado nesses anos de trabalho, de estudo junto ao Evangelho de Jesus e no caso a doutrina espírita. O que você precisa, você tem. Agora, não podemos nos acovardar diante deste momento. Existe uma lição do Emmanuel que diz só mais um pouco, que fala justamente dessas pessoas que durante os momentos de provação elas se sentem tão perturbadas que tem uma tendência a desistir, né? Então, se a gente sempre aguentasse um pouquinho mais, que aguenta um pouquinho mais, a gente conseguiria superar essas fraquezas. E normalmente nós desistimos justamente quando estávamos próximos de vencer, né? Então a gente sempre, quando está próximo de se aguentasse um pouquinho mais, se suportássemos só um pouquinho mais, nós conseguiríamos, e a gente desiste, perde a fé, passa a duvidar de Deus, de Jesus, da espiritualidade, duvidar até dos próprios amigos, como se os amigos tivessem a obrigação de poder estar resolvendo os seus problemas. Mas o próprio nome já diz, o problema é seu, né? Tudo que você precisava obter para resolver aquela questão que é sua, a divina providência lhe proporcionou através da família certa, através dos professores, através dos seus chefes, através dos seus amigos, através da casa espírita. Então, assim, você foi durante os anos recebendo recursos para fortalecer o seu espírito, para atingir aquele momento e passar aquela prova. Só que esse momento só depende de você. Aí não vai ter amigo espiritual, é só você e Deus mesmo. Então você tem que ter fé que você tem um Deus que é Pai. Tem que confiar que os bons espíritos, embora não movam uma pedra por você, estarão sempre do seu lado te incentivando. E é só abrir o coração, aceitar a sua cruz e seguir em frente. Não desista, tá? E ele fala aqui do solo produtivo, né, também. Que é aquela pessoa que ela teve a paciência de pegar o solo. Somos nós somos o solo. O solo na verdade é o nosso espírito, a nossa alma, né? Quando nós damos um mergulho dentro de nós, no nosso solo interno, nós percebemos que ainda possuímos algumas ervas daninhas no nosso espírito, algumas pedras, alguns espinhos. Então é a questão do autoconhecimento. A reforma íntima é autoconhecimento. Então aquela pessoa que ela não se engana, mas eu sou espírita, eu sou bonzinho. Não, não é bonzinho, ninguém é bonzinho. Nós estamos tentando ser pessoas boas, é diferente. Nós não podemos confundir as nossas aspirações futuras com a nossa realidade presente. Então não adianta você andar por aí como se você já fosse um espírito superior. Ser um espírito superior é a sua aspiração futura. A sua realidade de hoje, você consegue... Você faz um mergulho dentro de você e vê quantos vícios eu ainda possuo, quantos desejos inconfessáveis eu ainda tenho, quanto de maledicência ainda há na minha boca. E nós somos assim. E temos que nos aceitar dessa forma. Essa é a ferramenta, né? É o meu material de trabalho. Então o que eu tenho que fazer?
A partir do momento que eu tenho acesso ao Evangelho de Jesus, à doutrina espírita, o nosso primeiro curso é Espiritismo e Reforma Íntima, porque nós temos que começar a andar no nosso campo e começar a despraguejá-lo. Né? A reforma íntima é justamente fazer isso, é despraguejar o nosso campo íntimo, a nossa alma. E nunca vamos conseguir realmente despraguejá-la 100%. Mas desde que nós estejamos constantemente trabalhando, nós manteremos o nosso campo limpo. As pragas, né, elas sempre ficarão na espreita esperando que você durma um pouquinho para que elas voltem a atacar o seu campo, né? Então são as nossas más tendências, essas pragas. Aqui em casa eu tenho um jardim que é muito bonito e nesse jardim eu tenho muita, por mais que eu cuide das minhas flores que são lindas, sempre nasce tiririca. Tiririca, quem não sabe, é uma espécie de uma graminha. E essa tiririca, se você tirar ela só por cima, né, a batatinha dela que ficou, ela vai se expandindo em raízes e ela vira uma praga muito grande. Eu sempre faço uma analogia da tiririca com a nossa mente, né, com o nosso processo de reforma íntima. Porque muitas vezes nós, por falta de autoconhecimento, por não querermos olhar para dentro de nós e aceitarmos as nossas mazelas, nós passamos a ter um comportamento imitativo. Falar com voz macia, como se fossem bonzinhos, né? Fazer reverência para todo mundo, como se fôssemos santinhos. Externamente, você é um ser perfeito. Mas dentro de você, você é um vulcão descontrolado. Então, nós temos que fazer, nós não podemos ter essa incongruência entre o nosso interno e o nosso externo. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. Então, quando nós temos esse comportamento superficial, é equivalente a eu ir no meu jardim e arrancar as tiriricas só pelos raminhos verdes que eu vejo. Porque as batatas ficaram lá no fundo. E sabe o que é o pior quando fica uma batata no fundo? Ela se multiplica muito grande. Então, as nossas más tendências, os nossos maus comportamentos, quando nós usamos um verniz social por cima deles, arrancando só a graminha de cima, eles lá dentro de nós, eles vão crescendo, né? Eles vão se multiplicando. E chegará uma hora que nós não conseguiremos mais escondê-los, né? Vai explodir numa praga que vai acabar com todo o nosso terreno. Então, o Evangelho, ele nos dá a possibilidade de irmos preparando o terreno para o plantio dessa semente. A partir do momento que eu adquiro esse conhecimento, eu começo, o livro Sinal Verde me diz que em casa eu não posso bater a porta, que eu não posso falar alto com as pessoas. O que o Sinal Verde está fazendo? Está nos ajudando a tirar uma tiririguinha aqui, uma outra erva daninha dali. Então ele vai limpando esse terreno. Vai ficar 100% limpo nessa encarnação? Não, não vai. Esse trabalho de limpar o nosso terreno interno é um trabalho de várias vidas. Sem falar que esse nosso terreno interno já foi um monturo de muitas sujeiras do passado. Então nós temos ali alguns montes de lixo que a gente ainda precisa trabalhar. E Deus, sendo infinitamente sábio e justo, Ele não espera de nós também que nós viremos santos nessa encarnação. Ninguém tem que ser um Francisco de Assis aqui nessa encarnação. Tem que ser o melhor possível que conseguir ser. Mas tem que ficar limpando constantemente o monturo do seu quintal, né? do seu jardim. Então, esse espírito que é o terreno fértil, né? Que tem a terra preparada, é essa pessoa que está constantemente, vigilantemente limpando o seu terreno e ele planta a semente ali. Quando a semente começa a nascer, é lógico que a praga vai invadir. Aí ele vai lá e despragueja. Aí vem os insetos, ele vai lá e tira as pragas, né? Tira os insetos. Aduba com as preces, aduba com o bom comportamento, poda com a disciplina, né? Porque a disciplina nada mais é do que uma poda. É a gente deixar de fazer aquilo que a gente gosta, que é gostoso, que é prazeroso, para fazer aquilo que precisa ser feito, que não é gostoso nem é prazeroso, fazer o que precisa ser feito. Então, assim, mas no jardim da nossa vida nós temos que fazer isso, né? Preparar o terreno, plantar a semente, proteger das pragas e fazer podas constantes. As plantas, quando elas são podadas, a seiva que ia para aqueles galhinhos que não iam dar nada, ela é centralizada e ela sobe em posição vertical e lá no topo ela consegue florir e dar frutas mais saborosas. Então aquelas pessoas que não têm o hábito da autodisciplina, que dão vazão aos seus desejos, o que elas são? São plantas que nunca foram podadas, que dão frutas que não são saborosas e que muitas vezes nem vingam. A fruta nasce, fica verde, cai do pé e morre, por falta de poda
por falta de disciplina. Então nós temos que agir dessa forma também no jardim da nossa vida, né? Temos que começar a despraguejar o nosso jardim. Não vamos conseguir despraguejá-lo totalmente nessa vida, mas temos que mantê-lo o mais limpo possível dentro das nossas capacidades, né? Baseado naquilo que nós já aprendemos na doutrina espírita e no Evangelho de Jesus. Então é isto, né? Então essa é a mensagem do Evangelho para nós nessa noite de hoje. E agora então vamos preparar para fazermos as vibrações e depois faremos os passos à distância e a fluidificação da água, tá ok? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e pedir que o nosso Mestre Jesus, com a sua luz, com o seu amor, abrace todo o nosso planeta, principalmente nesse momento de transição que nós estamos passando, onde há essa questão dessa epidemia que está atacando todos os países ao mesmo tempo. Mestre Jesus, permita que nossos bons pensamentos, que as nossas boas vibrações levem um pouco de alívio em todos esses lugares. Vamos vibrar também pelo nosso país, que apesar desse problema da epidemia, ainda temos uma questão política muito grande a ser resolvida. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que se faça presente no nosso Congresso Nacional, envolvendo os nossos deputados, os nossos senadores e os nossos juízes, tocando suas mentes e os seus corações, para que eles possam ficar cientes das responsabilidades que assumiram perante a vida e que lhes será cobrado tudo o que fizerem, e que se estejam dispostos a trabalhar pelo bem da nossa coletividade, deixando de lado seus interesses mesquinhos, particulares, e focando no bem da nação. E vamos vibrar também pelo nosso presidente. Vamos envolver o nosso presidente numa redoma protetora de amor, de luz, para que a espiritualidade superior possa atingir a sua mente, o seu coração, abrindo a sua visão para que ele consiga enxergar sempre as melhores soluções para poder guiar a nossa nação e o nosso povo. Que ele consiga o entendimento necessário, que ele consiga angariar à sua volta espíritos realmente protetores, espíritos sábios, que o oriente, que o ajude, a fim de que nós possamos sair dessa situação difícil que nós nos encontramos politicamente, né? E também na questão da doença. Vamos vibrar também pelos nossos locais de trabalho, pelas pessoas que conosco estão no dia a dia e nos dão a oportunidade de exercitarmos um pouquinho do Evangelho que nós já aprendemos, porque são nos locais de trabalho que nós temos a oportunidade de praticar bem aquilo que estamos aprendendo, porque é o local que nós passamos a maior parte do nosso tempo. Que a luz de Jesus ali abençoe todos, promovendo a paz, o conforto, o equilíbrio e o respeito mútuo. Vamos vibrar por todos os centros religiosos, em especial pela nossa coligação espírita, para que a espiritualidade que ali atua e consiga inspirar todos os trabalhadores do plano físico, conscientizando-os também da importância de cada um na tarefa que assumiu. E é por isso que é importante termos o comprometimento, a assiduidade, pois a nossa tarefa ali é muito, muito importante. Muita gente depende dela, não só no plano físico, mas também do próprio plano espiritual. E nós não podemos ser levianos e não cumprir bem o pouco que a Divina Providência nos confiou para exercitarmos nessa terra, aqui na Terra. Vamos vibrar pelas pessoas que estão nos hospitais, principalmente as vítimas do coronavírus, que eles consigam receber essas vibrações e que essas vibrações consigam curá-los, né? Eliminar o vírus, aumentar as suas imunidades e para que eles retornem rápido para o seio de suas famílias. Vamos vibrar também para todos os profissionais da saúde que neste momento estão dando o melhor de si para que possamos ter o máximo possível de conforto e equilíbrio
na possibilidade dessa epidemia se ampliar. Vibraremos também pelos nossos lares, o local sagrado, o nosso templo, onde a Divina Providência nos colocou para resolvermos as questões mais importantes pelas quais viemos aqui. É no apoio da família, no convívio com essas pessoas mais próximas, que nós identificaremos as nossas fraquezas, os nossos orgulhos, as nossas mazelas e as nossas virtudes. Que eles possam ser instrumentos de paz nos nossos corações, nos auxiliando a superar essas dificuldades. Que em nossos lares reine o respeito, o equilíbrio e o amor. E vamos aproveitar esse momento também e pedir para que todos os nossos amigos da espiritualidade, os enfermeiros e os médicos da espiritualidade, vá na casa de cada uma das pessoas que estão nos assistindo agora e que estão recebendo os tratamentos à distância, que eles possam receber neste momento o passe, entrando pelos seus centros de força, reequilibrando o seu coronário e descendo pelos demais centros, reequilibrando cada centro de força e causando nessas pessoas uma sensação de paz, de conforto, de alegria e de esperança, tirando as suas dores físicas, as suas dores morais e as suas dores espirituais, para que eles se fortaleçam, a fim de que possam, através do Evangelho de Jesus, através do estudo da doutrina, manterem-se firmes por si mesmos, sem necessitar e ficar constantemente dependendo do auxílio externo. E vamos deixar também vibrações em aberto, para que a espiritualidade possa levar a quem mais necessita, e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que não são frequentadores da casa, mas que estão com alguma necessidade agora, que o nosso Mestre Jesus possa levar a essas pessoas também, através das suas preces, através das suas solicitações, o alívio de que elas necessitam, a paz de que elas precisam, para que elas continuem firmes na batalha que elas encontram no seu dia a dia. E por fim, deixaremos vibrações em aberto para que possa ser direcionado aos locais mais necessitados. Que assim seja. Agora eu peço que vocês que estejam com as águas coloquem as garrafas aí ao lado, e se houver alguém que esteja necessitando de algum tratamento especial por alguma questão de doença, deixe a garrafinha separada para que a espiritualidade coloque o remédio específico para essa pessoa. Eu vou fazer uma prece para a frutificação da água. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, nosso Mestre, através dos mentores espirituais da nossa casa, a CEP, para que as suas legiões de companheiros vá até os lares das pessoas que estão nos ouvindo e fluidifiquem as águas de todos que estão nos acompanhando, colocando os recursos que necessitam para o alívio de suas dores físicas, das suas dores espirituais e das suas dores morais também. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem as suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam pelo teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. E fazei, divino Mestre, através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, que a esperança aumente, que a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais, levando a eles o remédio de que necessitam neste momento. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso Mestre Jesus. Amigo Jesus, que tenhamos serenidade e sabedoria para agir em consonância com o seu Evangelho, confiantes na divina providência, auxiliando o próximo e promovendo o amor em qualquer tempo ou lugar. Que assim seja. Bom, então isso é o fim do nosso trabalho e eu só vou fazer depois uma prece de encerramento. Mas antes eu gostaria de pedir a vocês que curtam e que compartilhem esse vídeo para que possa realmente atingir outras pessoas que estejam necessitadas de uma orientação, de um conforto, de um consolo. De repente ele seja exatamente o que aquela pessoa precisa. Nós não temos ainda uma previsão para podermos retornar pessoalmente, né, às aulas, os cursos, mas continuamos aqui então até a semana que vem. Que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a todos. E eu vou encerrar com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai, Senhor, as nossas imperfeições, assim como nós perdoamos as pessoas que passam pelas nossas vidas e nos ofendem. E não nos deixe cairmos em erros e tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Então é isto. Quero agradecer a todos que estão me assistindo e peço que o nosso Mestre Jesus os envolva a todos durante essa semana e que se sintam confortados, confiantes, que logo sairemos dessa situação. Tenham fé em Deus, porque tudo que nos acontece é para o nosso próprio bem. Fiquem todos na paz. Que assim seja.